Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de Juízes capítulo 20. E eu quero que você pense comigo. O que fazer quando a batalha é dentro de casa? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos nesse momento pedir a Tua direção no estudo da Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, com Teu Santo Espírito nos ensinar, nos admoestar e que principalmente, Pai, que o Senhor venha, Pai, a nos dar toda a perseverança e determinação para vivermos de acordo com a Tua palavra. Não só entendermos, Pai, intelectualmente, mas praticarmos a Tua palavra, vivermos de acordo com o que o Senhor nos comanda. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse tempo e que seja um tempo produtivo de aprendizado e disciplina para colocar em prática tudo quanto temos aprendido. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 20. Eu quero que você preste atenção agora porque a gente vai dar continuidade àquela história do levita. O levita, manda um pedacinho para cada uma das 12 tribos e eis que ele chamou a atenção de todos. E aí todo Israel se reuniu, à exceção de quem? Dos benjamitas. Então, todo Israel se reuniu e perguntaram para ele o que era aquilo. E ele explicou a história. E aí a gente vai ver que ainda que não seja a história de um juiz, a história de um levita, talvez esteja aqui para mostrar talvez o primeiro passo oficial de Israel se formando enquanto uma nação, em unidade. O primeiro passo, tá, gente? Não é que isso aconteceu. Então é o primeiro passo rumo a esse objetivo. E aí, uma vez que ele está explicando o que aconteceu, eu quero que você leia comigo aqui o verso 6. Abra sua Bíblia, Juízes 20, verso 6. Ele vai explicar o que ele fez. Então, peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. E eu quero que você foque comigo aqui nessa partezinha final, loucura em Israel. Essa frase, ela era utilizada para expressar certas violações da lei divina, rigorosa especialmente com os casos de pecado sexual. Então, quando ele fala isso no contexto do povo que está ali, que são os representantes das 12 tribos de Israel, eles sabem do que ele está falando. E aí a história vai continuar e a gente vai chegar no ápice desse capítulo, que é o quê? Todo Israel que está ali, à exceção da tribo de Benjamim, está em uníssono, fala como se fosse um só homem. Todos estão em concordância, em unidade, de que de fato foi loucura o que foi feito ali. E aí, eles vão até os benjamitas. Se você acompanhar comigo aqui, verso 13. E olha o que é que eles vão falar. Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. O objetivo deles era tirar o mal de Israel. Isso é muito forte, gente. É muito forte. Por quê? Se o pecado não for tratado de maneira suficientemente severa para ser desraigado, para ser retirado, suas consequências se alastram e se agravam. E a gente vai ver que as consequências foram desastrosas aqui. Por quê? Se a gente segue lendo ali, a gente vai ver que os benjamitas não concordaram em entregar os homens de Belial que habitavam em Gibeá. E aí, não só não entregaram, como foram para lá para defendê-los.
E aí, do verso 18 em diante, a gente vai ver uma série eu chamo de tentativa e erro no que diz respeito a Israel, ou seja, as demais 11 tribos juntas, tentando imputar ou impetrar correção a Benjamim. E por que tentativa e erro? Porque ainda que eles vão consultar o Senhor, e o Senhor dá ordem para que Judá suba primeiro, eles voltam derrotados no primeiro dia. No segundo dia, mais uma vez consultam o Senhor e vão de novo, e mais uma vez voltam derrotados. Mas aí a gente vê que eles estavam sempre com a mente de consultar ao Senhor. Prantearam. E aí, quando chega, nessa segunda derrota, a gente vai ver que finalmente eles acertam. Por quê? Porque eles decidem oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos para o Senhor. E aí, a gente vai ver uma grande lição para nós hoje. Uma vez que eles têm a postura correta diante do Senhor, o Senhor faz uma promessa para eles. E o Senhor fala, já no terceiro dia, ainda hoje eu vos entregarei. Então, se você pegar o finalzinho do verso 28, a gente vai ver que no verso 26 é quando eles fazem os holocaustos e as ofertas pacíficas. E aí no verso 28, respondeu o Senhor. Finalzinho do verso 28, tá? Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Ou seja, ao terceiro dia eu lhes entregarei. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Existe uma forma da gente chegar a Deus. E essa forma depende do propósito pelo qual nós estamos chegando a Ele. E a gente não vai explorar isso aqui hoje, tá, gente? Mas o foco é, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E a gente vê que no terceiro dia, os benjamitas são entregues nas mãos dos israelitas, ao ponto de quase serem completamente dizimados enquanto tribo. Restaram apenas 600 homens, os quais fugiram para o deserto para poder sobreviver. E aí a gente tem duas lições. A primeira dela eu já falei. Deus promete, Deus cumpre. E eu quero que a gente volte aqui só um pouquinho. Se a gente entender a maneira pela qual Israel se levantou para retirar o mal de Israel por meio da correção daqueles homens, através de nós vamos matá-los, nós vamos imputar neles um mal equivalente ao que eles fizeram à concubina do levita. Você se lembra que aqui estamos no Antigo Testamento e a lei é olho por olho, dente por dente. Então, o mal que foi perpetrado a alguém é da mesma proporção que vai ser pago em consequência. Então, era esse o propósito deles, se livrarem desses homens de Belial que habitavam em Gibeá e que Benjamim resolveu proteger. Então, guarde isso também para você não se esquecer. E aí, quando a gente vê Deus prometendo e Deus cumprindo, a gente vê que ainda que a correção foi dura, a gente vê claramente a misericórdia do Senhor. E por que eu estou falando isso? Só para a gente encerrar. Se porventura aqueles 600 homens não tivessem fugido, ou se os israelitas tivessem ido atrás deles até matá-los completamente, não existiriam 12 tribos em Israel, apenas 11. E Deus, na sua infinita misericórdia, preservou 600 homens de Benjamim para que houvessem 12 tribos em Israel. A gente vê que Deus é um Deus que cumpre as promessas, mas a gente tem que entender que maiores são os planos deles
dele do que os nossos próprios planos. E que a justiça divina às vezes é difícil de entender, mas tenha certeza, Deus vê além do que nossos meros olhos conseguem enxergar. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, que lição valiosa, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua verdade. Pai, é nessa hora que vemos, Senhor Deus, quando o mal está dentro da nossa própria casa. Não podemos, Pai, fazer vistas grossas, mas temos que tratar o mal como mal, retirar a sua raiz por meio da correção. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, a colocarmos em prática, Pai, esse princípio e esse valor que o Senhor nos ensinou hoje. Que possamos, Pai, tirar o mal de dentro das nossas próprias casas, que possamos corrigir eficientemente, Pai, os da nossa própria casa. E que assim, Pai, o Teu nome venha a ser glorificado. Continua, Pai, mostrando a Tua fidelidade para nós. Tu és um Deus que cumpre as promessas que Tu fazes. E mais ainda, o Senhor vê muito além do que podemos ver, e as Suas misericórdias se renovam a cada dia. Por tudo isso, Pai, Te agradecemos. E o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus os abençoe.